Está escrito, com estas poderosas palavras, Jesus venceu o maligno lá em seu território, no deserto da tentação. Por esse mundo pelo qual passamos, também podemos vencer com as armas com as quais Jesus venceu o diabo. Veja bem que a palavra de Deus é uma palavra útil, ela é forte, ela é viva e é eficaz. Isso é o que nós vamos ler aqui a partir de Mateus capítulo 4, versos 4. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O contexto é o seguinte, Mateus 4, de verso 1 até o 11. É uma maravilha como Jesus não retruca, não responde, não troca verbalização qualquer com Satanás, a não ser respondendo com a palavra de Deus. Assim também devemos enfrentar os enganadores nesse mundo. O engano está por aí. O vinho da Babilônia está pervertendo a mente dos homens. Mas a palavra de Deus é a arma que Jesus usou, é a nossa arma de cristãos contra a mentira, contra o engano, contra Satanás. 4, verso 1 de Mateus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O território de Satanás, já disse, é lá onde as necessidades humanas são maiores, onde nós estamos a ponto de fraquejar diante das dificuldades deste mundo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, será que ele vai trocar conversa com o diabo? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós não precisamos estar preocupados de ficar retrucando o mal. Nós vivemos pela palavra e para a palavra. No verso 5, então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Aí Satanás vai para a palavra, ele usa a palavra, mas continua semeando dúvidas, se tu és o Filho de Deus. Será que ele não conhecia Jesus, não reconheceu Jesus pelos tempos e pela palavra que ele tão bem conhece? Será que pelas atitudes ele não viu que se tratava do Filho de Deus, Jesus nos céus, o Criador dele, o nosso Criador que estava diante dele? Se tu és o Filho de Deus. Então o diabo levou a cidade de Santos, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. O desejo de Satanás é que nós nos joguemos, nos precipitemos para baixo. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Está lá Salmos 91, versos 1 e 12. Satanás sabe a Bíblia, ele recita a Bíblia, ele apenas perverte, apenas troca o sentido das coisas para fazer com que a gente caia, que a gente se precipite. Não tentarás ao Senhor teu Deus, é a resposta. Jesus lhe respondeu também, está escrito, verso 7 do capítulo 4. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou, isso aqui nós vemos em Deuteronômio 6,16, é Jesus recitando Deuteronômio novamente. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e o seu esplendor lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Que petulância do diabo, tudo isso te darei. E Jesus que fez tudo, ele roubou e ainda fica falando, eu vou te dar se você me adorar. Só Jesus, Deus é o Senhor da nossa adoração. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele prestes cultos. Então o diabo o deixou, anjos vieram e o serviram. É assim, quando você manda embora o diabo na sua vida, os anjos vêm servir. Mas de onde Jesus tirou essas mensagens poderosas? Eu disse agora há pouco de Deuteronômios, mas acho importante que a gente compare uma por uma das tentações e das respostas de Jesus. 4:4, repito, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio 8, verso 3, Jesus era um estudioso da Bíblia e disse, Moisés, assim lá em Deuteronômio, assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná.
que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Olha como é bom conhecer a palavra de Deus. E Jesus era um nerd da palavra de Deus. Ele recitou o está escrito. Então foi para a segunda tentação, e nós vemos nem só de pão viverá o homem. É novamente a tentação que está lá, e agora a gente vê em Mateus capítulo 4, o verso 11. Então o diabo deixou. As tentações vieram, né? A gente vê ali Mateus capítulo 4, verso 3. A resposta de Jesus que foi tirada, então nem só de pão viverá o homem, mas continuam ali os versos. A gente vai ler agora Mateus Deuteronômio capítulo 6, verso 16. 6, verso 16 de Deuteronômio nos vai trazer a exata noção daquilo que Jesus respondeu a Satanás. Não ponham à prova o Senhor Deus como fizeram em Massá. O que aconteceu lá em Massá? As pessoas foram conduzidas pelo demônio e acabaram enfrentando a Deus, tentando a Deus. Agora, então, Jesus traz essa lição para vencer o diabo. Porque se no deserto a mensagem foi dada em Deuteronômio, é no deserto que Jesus vence, e é no deserto desse mundo que eu e você venceremos. Deuteronômio capítulo 6, verso 13, nos traz outra palavra aqui. Temam ao Senhor, seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Viu por que Jesus disse, vai-te, Satanás, somente a Deus adores, somente ao teu Deus adorarás? Então nós vemos que isso está repetindo o que também está em Êxodo capítulo 1, do verso 17, do verso 1 até o verso 7. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro conforme o Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram, dê-nos água para beber. Ele respondeu, por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Veja bem que aqui está se referindo exatamente o não tentarás o Senhor teu Deus. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés, por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, os nossos filhos, os nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor, que farei com esse povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor, passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte de Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo, o Senhor está ou não está entre nós? No deserto da tentação dessa vida, muitas vezes somos conduzidos a dizer a mesma coisa. Afinal, o Senhor está ou não está entre nós? Deuteronômio, repito, 6:13. Em Deuteronômio nós temos a força para todo o evangelho, para a peregrinação de Jesus, para vencer o mal. São armas poderosas que foram colocadas à nossa disposição para podermos vencer Satanás. Com essas armas, ele foge. Vai-te, Satanás. Não é para ficar trocando ideia com o maligno, não é para ficar sendo seduzido como Eva fez, se colocando diante do tentador. Foi assim que o Senhor disse, de nenhuma árvore do jardim tocarás. E ela sai em defesa do Evangelho, em defesa de Deus e de Jesus. E diz, não, nós podemos comer de todo o fruto que der de semente. Apenas da banana podre não podemos comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E dessa conversa, Satanás foi levando adiante e o resultado matou Eva. Nós temos uma prudência. Sede prudentes como a serpente, não se aproxime da serpente. Devemos ser prudentes como ela, mas não se aproximar dela. Não dialogar com Satanás, não trocar ideia com pessoas que estão te tentando, estão te seduzindo, estão trazendo o mal pintado de bem. Está escrito, transforma as pedras em pão, sacia tuas necessidades. Está escrito, é a nossa resposta, 6, verso 13. Temam o Senhor seu Deus e só a Ele prestem culto, jurem somente pelo seu nome. E a resposta final de Jesus? Então o diabo deixou e os anjos vêm servi-lo.
Essa é a resposta de Deus para nós. Quando você diz, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto, anjos vêm servi-lo, e você está livre dos males desse mundo, das tentações do deserto dessa vida. Vem, entende a palavra de Deus todos os dias para mim e para você, para nós curtirmos, compartilharmos essa mensagem, seguirmos a programação, pois ali existem mais de 2.000 vídeos colocados diariamente, um após o outro, com mensagens da palavra de Deus, e seguimos adiante. Amanhã tem mais, Vem, entende todos os dias, para você curtir e compartilhar. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelas lições do teu Filho amado. Jesus, o nosso mestre e o nosso guia, que nos ensinou, morreu por nós, mas nos mostra como vencer o maligno. Foi o Senhor Jesus quem orou, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno, e nos ensinaste com a tua palavra vencer o mal e o maligno. Portanto, abençoa todos que estão participando desse programa, que eles sejam vencedores em ti, por ti, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Essas são as bênçãos dos céus que eu desejo para você, para sua família, para os seus amados, para os seus vizinhos, para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu país, para o seu mundo que você transforma com a cara de Jesus. Que Deus te abençoe. E muito. Um abraço, Ruth.